Mas, nesse café, tem uma convidada, Andréia dos Anjos. Ela é servidora aposentada da Corsã, farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Católica de Pelotas, é especialista em saúde pública. Servidora aposentada após 33 anos de serviço, sendo que desses, 28 anos no Laboratório Central de Águas, vinculado à Superintendência de Tratamento da Corsã. De 2012, assumiu a Superintendência de Tratamento até 2015. Iniciou seu trabalho na área de qualidade do laboratório, lá por 1998, foi reunindo um grupo de pessoas e iniciando o trabalho de implementação da norma ABNT ISO 17025. Em 2002, o laboratório foi reconhecido pela Rede Metrológica do Rio Grande do Sul. E em 2013, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação, a CGCRE, do Inmetro. Posteriormente, continuou atuando na manutenção do sistema de gestão da qualidade e se capacitou para ser avaliadora de laboratório da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul por essa norma. Em 2010, fez o curso de avaliadora de laboratório pela CGCRE. A norma estabelece requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Atualmente, é sócia da empresa Conformitar, avaliação de conformidade que atua na área de consultoria e treinamento na norma ABNT 17025. Trabalha não somente em consultoria para laboratórios, mas também é instrutora da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul e da Sociedade Brasileira de Metrologia. Andréia dos Anjos, muito bem-vinda. Obrigada, Luciana, pelo convite. É um prazer conversar contigo. Então, André, como foi acompanhar o desenvolvimento do saneamento aqui no Rio Grande do Sul? Bom, Luciana, eu não sei se eu posso dizer que eu acompanhei o desenvolvimento do saneamento, né? Eu comecei a trabalhar na área em 84, foi o primeiro concurso realizado pela empresa. Nós entramos em 19 técnicos. E, naquele momento, o laboratório era numa casa no Menino Deus e não tinha nem espaço físico para todo mundo. E no final daquele ano, em dezembro, a gente se mudou para Antônio de Carvalho, para um prédio de 1.800 metros quadrados. Então, assim, foi uma necessidade era uma necessidade que vinha. Naquele momento, a portaria de potabilidade em vigor era a 56 de 77. Eu imagino que essa portaria ela tenha saído em 77 em função após a criação das companhias, que foi ali naquele final dos anos 60, então todo o trabalho até a elaboração dessa primeira companhia. E vou te ser franca, naquele momento, eu acho que eu nem sabia exatamente que existia uma portaria de potabilidade. A gente entrou como analista, vamos analisar e vamos fazer os ensaios. Eu era da microbiologia no primeiro momento, depois fui para o físico-químico, depois voltei para a microbiologia, a parte de logística, a qualidade, e assim foi se desenvolvendo o trabalho. Aí depois, em 90, foi publicada a portaria 36. A partir dali, daquele momento, assim, eu comecei a tomar mais pé do que existia uma legislação realmente, e que essa legislação a gente tinha que cumprir, né? Então, foi a partir daquele momento. O que eu observei, assim, que eu fiquei pensando muito, né, sobre isso, que o saneamento como um todo no Brasil, ele teve um período de crescimento, de evolução, tanto que antigamente o que se tinha conhecimento eram estações de tratamento de água, não se falava em esgoto, era só água. Então, tanto que as estações de tratamento de água, se tu fores olhar os prédios, são todos antigos. Uhum. Né? Porque era Conheço aquela concepção. Era aquela concepção, daquele momento. Né? E isso, com o passar do tempo, foi sendo necessário. Então, houve uma evolução. E entrando com a necessidade do tratamento da coleta e tratamento do esgoto. Então, isso percebe-se. Se pensar nos 4 pilares do saneamento, que são os resíduos sólidos, água, esgoto e o pluvial, se a gente pensar no dia a dia, a parte do lixo, se cresceu quanto a lixo. Já existe uma conscientização muito maior da necessidade da separação do lixo. Isso tem se falado muito. As crianças, e te diria que isso vem de uns 20 anos para cá,
Isso foi um crescente, assim. Hoje a gente já percebe as pessoas, claro que existe muito que ainda não é feito, precisaria ser feito muito mais, mas partindo do princípio que isso é educação, que toda a base de qualquer desenvolvimento vem da educação, eu acho que a gente evoluiu. Não sei o que será daqui para frente, mas acho que até aqui a gente veio num processo evolutivo. Depois de 90, veio a portaria de 2000, né, que foi a 1469. Essa portaria ela já trouxe acréscimos em termos de exigências, de necessidades quanto a monitoramento. Depois a 518, de 2004. E depois a 2914, de 2011. Então, isso tudo foi uma evolução que foi se tendo no monitoramento, no controle, na vigilância. Então, conceitos assim muito arraigados. A minha experiência, Corsã, que foi minha vida, né? A minha vida inteira foi Corsã. Eu te diria que a gente já vem de muito tempo, muito antes de se falar em padronização, em esses sistemas que hoje a gente tem como mais uns conceitos mais claros, já existia toda a parte analítica feita nas estações de tratamento, não só analítica, nas partes operacionais. Então, isso você já via há muito tempo tendo manuais padronizados, cursos padronizados. A Corsã era, há pouco tempo atrás, enquanto eu estava nativa, que eu tinha um contato junto com a Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, era a única empresa que tinha um curso de formação de operadores. Um curso que, no início lá, eram 90 dias, depois se passou para 45. Eu espero que esse curso continue sendo realizado, acho que sim. Mas era um curso que, anualmente, se pegava uma estação de tratamento de água do litoral, e no inverno, e as pessoas ficavam ali com treinamento em tudo, em operação, em análise, em procedimentos, tudo, completamente técnico. Isso sempre se manteve. Depois, em 2015, 2014, saiu a portaria 320 da Secretaria Estadual da Saúde, em que aumentava em 49 o número de compostos agrotóxicos para monitoramento. O que eu percebo em relação a essas evoluções das portarias, elas são benéficas, sim, a gente precisa evoluir. Se continuar sempre pedindo a mesma coisa, não se evolui. Mas eu percebo que muitas vezes o prazo para implementação ele não é suficientemente satisfatório para que as empresas consigam se adequar. A gente vê as grandes empresas com essa, eu diria até uma facilidade, uma grande empresa, ela tem uma certa facilidade em se adequar, porque o custo-benefício passa a valer no momento em que tu tem muitas amostras para analisar. Eu fico pensando sempre nas pequenas companhias, nas pequenas empresas, né, municipais, essas municipais que são abastecidas por poços. Como é que é feito isso? Realmente, o saneamento ele está evoluindo. Quanto a esgoto, o que aconteceu? A gente tinha uma legislação que exigia determinados níveis, principalmente de nitrogênio e fósforo, inferiores. Depois houve uma mudança na legislação, só que as obras das estações de tratamento, se não estavam concluídas, elas já estavam quase concluídas ou em projetos. E aí passou a exigir uma mecanização muito grande, um custo energético altíssimo, uma necessidade de pessoal muito maior, e, portanto, isso foi uma complicação, assim,
num momento em que a gente precisava resolver aquela situação. E isso, depois os projetos passaram a ser feitos já pensando na toda a parte necessária de mecanização, e acredito que hoje já esteja andando de uma forma bem mais fácil, mais natural. Eu participei do processo de revisão do padrão de potabilidade dessa última portaria, né, que está para ser publicada em 2020. E aí, em conversas com o Rafael Bastos, que coordena esse processo desde 1998, e lendo assim um pouco do histórico, é na portaria de 2000 em que se implanta a competência da vigilância em saúde, né? Sim. Até então não tinha essa competência tão definida em relação à saúde, então é uma coisa nova, porque faz 20 anos que existe a vigilância. Uhum. E aí eu queria te questionar, assim, o que mudou conforme teve essa portaria onde implantava a competência da vigilância, e como tu foi percebendo assim a estruturação do setor saúde para ter uma participação mais ativa em relação aos processos envolvendo água para consumo humano e seus riscos à saúde, né? Eu acho que esse processo ele foi acontecendo assim como foi acontecendo para as companhias, ele também foi acontecendo para o setor saúde. Eu sempre tive contato com a saúde, com a JULCE principalmente. A gente já tinha contato por várias vezes, solicitar reuniões, na época a questão de flúor, que era um ponto em que a saúde aqui trabalhava muito forte, pegava muito forte. Então, várias vezes a gente chegou a ir conversar a respeito de limites, de expressão de resultados, porque isso dava algumas controvérsias, assim, que na verdade era uma questão de interpretação. Então, assim como o setor de saúde, assim como as companhias, o setor de saúde teve que se capacitar para essa área, criou o Vigiágua, também não tinha pessoal, não tinha perna para atender, e que isso aos poucos começou a melhorar, e mesmo assim acho que hoje ainda não tem em quantidade suficiente, porque é aquela história, quando um se aposenta não há reposição, ou mesmo que não se aposente, que saia, né, não há a reposição imediata. E se há, a pessoa que entra não tem a bagagem de quem está saindo. E isso não se, por mais que se explique, que se passe informações, é uma bagagem que não se completa. Então, ela deveria ser concomitante. Então, eu passo um tempo trabalhando junto com aquela pessoa, a história da prevenção para tudo, né? Inclusive para isso. Acho que o setor saúde ele melhorou a sua formação, ele criou, houve a formação daqueles agentes em saúde. Eu cheguei a dar aula para algumas turmas que foram feitas, aquele pessoal dos municípios que foram treinados. Lá no início, anos atrás, eu cheguei a dar aula para algumas turmas, e que dava para perceber ali é que eram pessoas das mais diferentes funções que não tinham um conhecimento técnico mínimo para atuar ali. Então, muitas vezes, vinham questionamentos, então é um tempo perdido por questionamentos que nem sempre são pertinentes, porque faltava um conhecimento técnico mais aprofundado do setor. O que até é natural, eu entendo que seja natural, porque era uma coisa que estava sendo estruturada. Depois, isso começou a ficar mais sólido, então hoje eu acredito que isso está mais consistente, mas a minha dúvida sempre é em relação ao pequeno. O grande, ele está ali, ele está à mostra. Tu, por exemplo, toda vez que tu ia fazer algum tipo de fiscalização, tu sabia quem procurar, né? E tu sabia que tu teria algum resultado das coisas que tu estava pedindo. E o pequeno, como é que fica? Qual é a diferença da população de um município para de outro? Né? Aquele produto que ela recebe tem que ser o mesmo. Sim. E como é que é isso? Né? Então,
nesse ponto eu vejo que melhorou, mas precisa melhorar. Estou fora, né? Há 3 anos que eu estou fora, Eu então... acho que para nós, assim, como vigilância estadual, eu sou do último concurso, só que eu fui o primeiro a ser nomeado, né? Eram 18 engenheiros químicos e eu fui nomeado em 2014, no final, e os meus colegas vieram a ser nomeados em 2018, 4 anos depois, no limite ali do prazo. E depois que eles entraram, nossa, estruturou assim, as regionais ficaram muito fortes, porque agora tu tem um profissional mais alinhado com a formação na área e entraram veterinários, biólogos que estruturaram, assim, e aí tu consegue ter essa formação mais continuada, porque tu tem questões de rotatividade nos municípios, tem a fragilidade de formação, como tu comentou, multifunções, um acúmulo de funções, né? Sim, sim, sim. Que, por exemplo, é específico o programa do Vigiágua, potabilidade da água, mas quando tu vai para as regionais, os colegas das regionais, eles Mas, acabam tendo que atuar na água, em saneantes, é. em outros programas, em várias legislações, então eles não se especializam, né? Mas são os Uhum. desafios. E teve a Política Nacional de Vigilância, que foi publicada em 2018, prevê assim essa estruturação, porque antes de mais nada, um dos principais objetivos da vigilância é poder exercer a prevenção, né? Evitar que aconteçam danos. Eu acho que Eu ela é acho que tem. necessária, é muito necessária. Agora, o que não há, no meu entender, é uma coerência nas fiscalizações. Eu só vou te dar um exemplo. Eu estava falando com um laboratório. O laboratório foi uma única situação. Ele foi avaliado, foi fiscalizado pela vigilância municipal, e a vigilância exigiu que ele colocasse um determinado corredor numa área. Fez o corredor. No que ele acabou o corredor, chegaram os bombeiros para o PPCI. E os bombeiros disseram: esse corredor não pode existir. Daí, assim, tá, mas eu tenho que atender a vigilância, eu tenho que atender os bombeiros, o que é que eu faço? E aí, esse mesmo laboratório me disse: em um ano, eu tive 12 fiscalizações de órgãos diferentes. É bom, é ótimo, né? Em termos de população, há uma garantia para a população. Mas essa linha de fiscalização ela tem que ser coerente, ela tem que seguir um caminho e Sim. não ser uma coisa perdida, cada um dizendo uma coisa. Uma das Né? dificuldades também é a questão Interpretação. de padronização dos processos, né? Porque dentro Sim, da sim. estrutura do SUS, a competência do Estado é de coordenar as ações e tem uma competência complementar de ir lá executar em conjunto ou suplementar quando precisa. Uhum. Mas tu não tem uma ligação direta numa relação de subordinação, tipo chefe e subordinado. São independentes, Sim. autônomos. E nisso tu precisa fazer essa articulação. E é um desafio, né? Porque tu tem diferentes É realidades. aquela questão, é uma vinculação que é técnica, mas ela não é de pessoal. É. Eu vivi isso de uma forma, embora dentro da mesma empresa, em que, tecnicamente, as estações eram vinculadas à superintendência, mas, quanto a pessoal, elas eram vinculadas às unidades, É. né, A gente de cada passa, a gente município. passa por isso em relação às nossas coordenadorias regionais de RH. Mas é um desafio, Então, né? isso muitas vezes não é fácil de levar, mas a gente é um desafio, é mais um desafio. Tu Pode ser. falasse na questão da portaria, né? Desde 2003, mais ou menos, eu comecei a participar do grupo da Câmara Técnica da Associação de Empresas Estaduais de Saneamento, A a ESB. ESB. Uhum. Então, tive algumas reuniões de Conheceu o ministério, André? sim, o André, todo mundo. Então, a gente estruturava as demandas para os representantes levarem para as discussões da portaria. E te digo, foi uma vivência, até hoje a gente mantém um grupo de amizade, foi uma vivência excelente, a gente se encontrava 2 vezes por ano, mas era quase que diário o contato com todas as realidades Brasil. Aquela realidade de dizer, eu não estou conseguindo fazer determinado agrotóxico, o outro dizer, eu não consigo ter água para abastecer.
Como é que eu vou clorar uma água que eu não tenho? Fluoretar muito menos. Então, essas realidades foi, para mim, uma vivência inigualável, assim, da gente sentar e conversar e começar a ver as realidades do Brasil, porque o Brasil é um continente, né? É um São, continente. são realidades muito, muito, muito diferentes uma da outra. Sabe que eu achava que as reuniões com a Corsã eram calorosas, até ter algumas reuniões com o André. Aí tu E vê que a coisa era diferente. Na Câmara Técnica, a gente conseguia ter todas as visões da legislação de químicos e de os biológicos. Então, era riquíssima as discussões, assim, da gente começar 8h30 e não ter hora para terminar. Aquilo, produção plena, assim. Isso aí, quando a gente sai de um momento desses, a gente sai querendo fazer muito, né? 500 mil ideias, que nem sempre se concretizam, mas faz parte. Mas é muito Andréia, bom. agora pensando assim em Corsã, uma empresa pública e o contexto atual que foi aprovado o novo marco regulatório de saneamento. E aí eu queria só te trazer uma passagem pessoal, assim, o meu avô, ele foi operador da CE, também uma empresa pública. Ele faleceu o ano passado e até os últimos dias de vida dele era um pânico, um pavor, assim, o fantasma da privatização da CE. Ele continuava aposentado, tinha aposentado ele uma parcela do INSS e uma parcela complementar por uma associação, Fundação. que eu imagino que vocês devam ter algo assim também, né? Sim, Como sim. fica para vocês, aposentados das empresas estaduais, nesse contexto, assim, que talvez a gente possa ter riscos de ter quedas dos municípios que são superavitários e comprometer a condição econômica das empresas estaduais e, de certa forma, uma ameaça às empresas estaduais, né? Como tu Sim. lê isso? Você está dizendo, é uma ameaça. É uma ameaça, é um risco, é sempre tentar continuar pensando, lutando e justificando algumas coisas para as pessoas com que a gente consegue ter acesso, né? Mostrando que exemplos de situações em que houve a privatização, as promessas não foram cumpridas, os valores prometidos não foram cumpridos. E assim, ó, sinceramente, se eu tivesse convicção de que a privatização fosse a solução, eu apoiaria até. Porque pensando em termos populacionais, não é nem demagogia, é verdadeiro. Né? De todas as discussões que eu e tu já tivemos, você sabe que eu não faria demagogia, né? Mas isso a gente vê na prática que não funciona. Eu estava vendo, não acabei de ver ainda, um vídeo, Catastróica, acho que é o nome, das privatizações que aconteceram na Grécia. E tudo o que gerou, né? Assim, na Rússia também, em que tem um exemplo de um hotel, que o hotel foi vendido por algo cerca de um hotel no centro de Moscou, do século XIX, ele foi vendido por US$ 2.000, aí numa privatização. Num acesso a esse hotel com um avaliador, só o lustre central do hall de entrada, ele avaliou em cerca de US$ 1.500. Então, isso é só um exemplo do que todo o investimento que é feito, ele não tem retorno. Se esse André, dinheiro voltasse para o Estado, mas ele não volta para o Estado na proporção que foi investido. uhum. Ele não volta. A gente tem até nos dias atuais, tem um terreno aqui em Guaíba que foi feita uma doação pelo Estado, ele foi avaliado, eu não sei a ordem de grandeza, vou chutar os valores, era em torno de, sei lá, 20 milhões, e aí a empresa que recebeu essa doação ia dar em troca umas manutenções nas escolas, essa manutenção ia ter um custo de 4 milhões, um terreno que valeria 20 milhões, e no fim, pouco tempo depois, ele já foi reavaliado em 60 milhões.
E o mesmo acontece com as privatizações. Mas uma coisa que eu fico reflexivo em tudo que eu li sobre o marco regulatório é que, olhando para os últimos 10 anos, o que teve de investimento público no setor de saneamento é cerca de 100 bilhões de reais. E aí o relator lá do Senado, Tasso Gereissati, ele aponta que precisaria para universalizar o saneamento 700 bilhões. E aí nesse ritmo de investimento que ele vem sendo feito, ele teria 70 anos para alcançar a universalização do saneamento. E aí a impressão que eu tenho é que esses recursos precisariam ser injetados pelo governo federal para fazer a coisa rodar. Só que eles não têm investido, né? E aí parece que sucateiam as empresas públicas estaduais na medida em que não investem, e aí a partir disso justificar como se estivesse tendo perda da qualidade do serviço para poder depois privatizar. Mas eu te questiono, tu que acompanhou toda a tua carreira, quanto o volume de investimento que já foi feito público, né, para tu ter toda essa estrutura, todo esse capital ativo, e aí de repente vinha alguém do mercado financeiro com um investidor, é como se tu tivesse uma indústria à disposição prontinha para operar e aí só gerar E chegou, valores. eu vi acontecer isso na Corsã, em alguns municípios em que acabava o contrato, a prefeitura não renovava, simplesmente a empresa que assumia ia lá e pegava tudo sem nenhum, foi nem venda, né? Não foi nem venda, foi simplesmente assim, saiu uma e entra outra, só que a instalação quem fez foi a Corsã. Então, Uma coisa que eu fico preocupado, André, é que o processo de tratamento de água, o processo de tratamento de esgoto, ele é manual. Ele tem um operador lá 24 horas por dia operando. E eu penso que a Corsã tem é bastante atrativo a carreira dentro da Corsã, tanto que tu, às vezes tem profissionais que têm nível superior e ficam lá como operadores e se mantêm, porque se saírem de lá para oportunidades como nível superior, é menos do que estão lá como operadores. Só que na medida em que, se for privatizado, aí tu fica sujeito às condições de trabalho no contexto dessa precarização que teve da reforma trabalhista, né? Eu fico bastante preocupado com o que pode acontecer no futuro em relação a, aos operadores. O que tu pensaria sobre isso? eu concordo contigo que é bem preocupante a situação de tudo. Na verdade, a gente está num momento de muita mudança. Como eu tinha te dito antes, o que eu vi do marco regulatório foi o que foi a imprensa. Eu não entrei a fundo, eu não tenho atuado nessa área, mas é uma linha que já vinha tentando ser adotada no país. Isso já teve várias tentativas, várias. Essa vez parece que a coisa andou mais, o contexto todo, né, todo o cenário atual favoreceu. Mas vejo que em termos, e aí assim, eu volto a dizer, em termos de padronização de atividades, né, é uma coisa mecânica, uma coisa que precisa da pessoa lá para estar observando, precisa do operador, não adianta fazer uma licitação completamente online, poderia ter uma estação online, mas uma chuva como essa que aconteceu agora, tem alguns lugares, hoje, agora parou de chover, mas alguns lugares a água está mudando nesse momento. E é o operador que está lá e ele consegue saber, ele já sabe o que vai acontecer e como ele vai ter que agir. Então, isso ainda assim, eu digo, tá, eu estou com um operador, eu sei que se chover, daqui a tantas horas mais ou menos, a minha água vai mudar, eu vou ter que mudar meu tratamento. Isso seria o previsível. Mas e o imprevisto que acontece? Um despejo que acontece. E que o operador está lá, esse despejo ele não ocorre das 8 às 5 da tarde. A tendência dele é acontecer de madrugada. E o operador está lá para ver o que está acontecendo. Então, isso acho que vai ser uma das grandes perdas que a gente vai ter, tende a ter. Esse conhecimento acumulado, né? Isso. Eu fui em N estações pelo estado inteiro, de todas as regiões onde a Corsã tem as regionais, onde todas as
as 19 coordenadorias regionais de saúde eu fui, e algo mais de um campo subjetivo que dá para observar é a questão do comprometimento dos operadores, do vínculo que eles têm com aquela estação, que eles passam a vida ali, né? Eles conhecem Sim, é a cada vida canto inteira. da estação, É. e eu acho que aquilo ali tem um valor que é inestimável, assim, Uhum. né? Desse conhecimento empírico acumulado, dessas mudanças que tu tem, muda a estação, muda o tempo, e eles já têm esse conhecimento empírico para tomada de ações e manter a água nos padrões que tem que estar. E eu fico preocupado quando tu entrar numa lógica do mercado competitivo e de privatização e rotatividades que tu pode ter, e se tu demitir, tu contratar numa dinâmica com certeza muito Diferente. mais, Com certeza é diferente a dinâmica. que eu acho que aqui não combina Vai com o ser mais monopólio. difícil tu falar com alguém aposentado da empresa, pela empresa, que tenha feito sua vida inteira pela empresa. Acho que vai ser É, mais difícil. é. Eu fico preocupado com o que pode acontecer também na saúde, né? Porque um deslize ali numa estação, a consequência pode ser bastante grave, né? Muita responsabilidade, né? É uma responsabilidade enorme. Mas passando um pouco para mais para tua área, assim, eu queria te questionar. Tu tem toda uma trajetória voltada para a área da qualidade, as Sim, metodologias e sim. ferramentas. Eu queria te questionar qual o diferencial de implementar uma norma ISO para as ações de qualidade. Na verdade, a norma ISO, já são as ações, é um conjunto de ações de qualidade, na verdade, são requisitos que procuram fazer com que aquele teu processo ele tenha uma garantia. Quando, lá por 90, final dos anos 90, surgiu uma possibilidade de a gente, como laboratório, né, como Corsã, fazer alguns treinamentos com o SESI, e eram várias coisas voltadas à qualidade, a trabalhar com grupos. E eu participei de alguns, foram várias pessoas que participaram do laboratório. E aí, quando chegou 99, por aí, surgiu a possibilidade, foi a ideia de uma colega, de a gente trabalhar para implementar 17.025, porque a gente, assim como a Corsã tinha nas suas estações de tratamento os procedimentos, os manuais, no laboratório a gente também tinha alguma coisa ainda mais incipiente, bem mais incipiente, e aí surgiu a ideia, bom, já que a gente vamos procurar, vamos pegar essa oportunidade, começar a trabalhar com essa norma que ela já existia no Brasil, mas era de pouco conhecimento, né, que é a 17.025. É uma norma específica para laboratórios de ensaio e calibração. E ela difere da 9001 porque ela garante a competência daquele resultado. A 9001 ela trabalha com processo, né? E a 17.025 garante a competência, tanto para o laboratório de ensaio e calibração. Qualquer laboratório, qualquer área de laboratório que se pensar é passível de ser implementado um sistema da 17.025. E aí a gente começou, na época ela ainda era isoguia, que é quando antes de receber o número completo, ela é uma norma guia. Então ela era isoguia e a gente começou a implementação. Foi reunido um grupo de pessoas que se interessaram e ali a gente começou a implementar a norma. Nosso primeiro escopo eram 3 parâmetros, porque a gente queria conhecer o processo. E a gente fez o pedido de reconhecimento à Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, que a rede avalia por essa norma, não é a CEGEC, mas que a gente pensava, o nosso cenário é o Estado. Então, a gente quer interno isso. Tanto que foi um trabalho feito de dentro do laboratório para cima, não foi de cima para baixo. O laboratório decidiu, na época, o Ivan, que hoje é superintendente, era o chefe do laboratório, tinha a Regina Schmidt também, a gente trabalhou e a gente conseguiu esse primeiro reconhecimento. A gente ficou muito contente. E aí, no dia da nossa comemoração por ter obtido o reconhecimento,
O Dieter, que casualmente faleceu hoje, que era presidente da companhia, disse, mas por que a gente não vai para o Inmetro? Ele provocou naquele momento, e aí, em um ano, a gente estava sendo avaliado pela SEGECRE. Né, que a SEGECRE é uma parte do Inmetro que avalia essa norma. Foi uma decisão dele, naquele momento, como presidente da empresa. Tem benefícios, óbvio que tem benefícios para o laboratório, como reconhecimento. Necessidade, não sei se teria, porque o Estado, a gente estava com a norma implementada, mas foi uma decisão estratégica e aquilo a gente foi adiante. Depois a gente passou na outra avaliação para 16 parâmetros acreditados, depois estava 40 e poucos, hoje eu já não sei quantos parâmetros estão acreditados. Mas, a partir daquele momento, eu me apaixonei pela norma. Posso dizer isso, assim, me apaixonei, porque ela parece trabalhosa no início, parece burocrática, mas é aquela história se eu quiser um resultado de semana passada, eu tenho esse resultado na mão na hora. Eu consigo toda a rastreabilidade dele, consigo saber quem fez, com que material. Então, isso dá uma garantia muito grande. Até para quem está gerindo todo o sistema. Dá uma Sabe que garantia. eu fiquei bem chocado, assim, com a notícia hoje do Dieter. Faz, acho que 4, 5 dias eu liguei para ele para convidar ele para a gente ter uma conversa. E aí ele disse, eu tô fazendo hemodiálise, minha saúde não tá bem, não vou poder. Eu não sabia, assim, né? Porque a minha estagiária, ela tinha sido bolsista dele num projeto do Plano Municipal de Saneamento, super empolgada, e ela que intermediou o contato, e enfim, aconteceu essa fatalidade, acho que é uma grande perda para o saneamento do Rio Grande do Sul. Né? Com certeza. Então, assim, a partir dali, eu fiquei completamente envolvida com a norma. Depois, eu fiz a formação para ser avaliadora pela rede metrológica. E depois, em 2010, eu fiz um curso de imersão total, uma semana, para ser avaliadora pela SEGECRE. E hoje, na verdade, assim, as coisas foram acontecendo. Saiu depois que eu já estava nesse processo, a portaria, a 2914, falando na necessidade dos laboratórios terem implementado seu sistema de gestão da qualidade. Ela não exigia, e aquele artigo ele trazia um erro, porque ele botava o ano da norma, e, na verdade, uma norma tu não pode botar o ano, porque passou, ela foi revisada e acabou. E depois a FEPAM também, a 430 também traz essa exigência, o CONAMA 430. Depois a FEPAM, na portaria 29, depois na 39, também traz essa exigência dos laboratórios que vão lançar os resultados do CISAGUA sejam acreditados ou reconhecidos à rede, porque o termo muda, né? Quando é rede metrológica, o laboratório é reconhecido. O único organismo que tem a possibilidade de dar o título de acreditado é a SEGECRE, porque ela faz parte do Acordo Internacional de Cooperação Mútua dos organismos metrológicos. Então, acreditado é a SEGECRE. Conta pra gente, Andréia, como é exercer o trabalho de auditora de Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro? Assim, é um trabalho desafiador. Ele é bom porque não tem rotina. Eu posso, a cada semana, estar num laboratório diferente, vendo realidades completamente diferentes. Eu posso ver um ensaio de pH em 2 laboratórios que ambos fazem conforme standard e cada um faz de um jeito. E nenhum dos dois está errado. Então, isso é muito, muito bom. Por um lado, auditar qualquer pessoa é uma coisa que, em primeiro lugar, a gente tem que ser humilde, porque para não chegar prepotente. Já é uma situação estressante para quem está recebendo aquela auditoria. Eu brinco que, inclusive nos cursos, quando eu dou curso de auditoria, para formação de auditor interno, eu costumo dizer que a primeira auditoria a gente sofre. E é esse o termo, a gente sofre. Depois, como auditado, a gente passa a ser auditado. Porque a gente aprende que
não precisa sofrer. A gente pode, de alguma forma, usar aquela pessoa que está vindo de fora para auxiliar no nosso processo. Então, como eu te disse, eu adoro trabalhar com a Norma. É uma função em que a gente chega no laboratório, vê realidades diferentes, pessoas diferentes, aparelhos diferentes, estruturas completamente diferentes. E quais os desafios de ser um auditor? Para a gente ser auditor, a gente tem até uma avaliação psicológica, para você ter ideia. Tanto a rede quanto a SEGECRE, nos seus cursos de formação, a última etapa é uma avaliação psicológica. Porque é justamente para a gente ter esse perfil de poder chegar, avaliar aquilo que a pessoa está fazendo, sem interferir de forma a dizer faz assim ou faz assado. Às vezes está vendo que a pessoa está fazendo de uma maneira que não seria ideal, mas tem que esperar para ver o que ela vai fazer. Um auditor, ele vai em busca de conformidades. Isso é um preceito, assim, uma lei. Eu tenho que ir em busca de conformidade. A não conformidade é consequência. Mas a minha busca é que aquela conformidade, que aquilo seja aderente ao que a norma diz. Como a norma é abrangente, ela pega qualquer laboratório, só os clínicos que hoje têm uma norma específica para eles, mas os outros laboratórios todos seguem a mesma norma. Imagina que a interpretação de um texto para um pode ser diferente de outro. Então, existe Acontece muito isso, né? Existe sempre a busca de padronização desses conceitos. Sempre, sempre, sempre a busca. Até na hora de redigir alguma coisa, a gente tem que saber de que forma vai dizer para que, passado um tempo, porque o auditor ele saiu, o avaliador ele saiu do laboratório, ele vai para outro, quando ele recebe aquelas propostas de atendimento daquilo que foi levantado, tem que lembrar daquela situação que aconteceu lá. Então, eu tenho que redigir de forma que eu, quando voltar, ou quando eu for ter contato com aquilo de novo, eu saiba o que estava sendo dito e que o próprio laboratório saiba. E aquela tentativa sempre de entrar em acordo com o laboratório. Bom, eu verifiquei isso aqui. Não é passar todo o tempo de uma avaliação, né, anotando escondido. Inclusive, quando eu começo as minhas avaliações, eu costumo dizer para quem está comigo, eu vou começar a escrever, não te preocupa. Eu estou escrevendo porque eu preciso registrar tudo que eu vi. Como eu estou buscando conformidade, eu tenho que registrar tudo. Tenho que registrar qual foi a certificado de calibração do padrão, do reagente, a pipeta, tudo, o equipamento, tudo. É muita coisa para escrever. E eu já de cara eu digo, eu estou escrevendo porque a pessoa já está tensa, o técnico está na bancada tenso, para uma pessoa do lado dele, não fala nada e começa a escrever, desespera. Então, eu já digo, ó, eu tô vindo aqui para acompanhar o que tu está fazendo, eu vou te perguntando, a gente vai fechando, e eu procuro ser o mais zen possível nesse momento. Justamente para não interferir na ação daquela pessoa. Só que para um avaliador é muito... para dar uma palestra para os fiscais sanitários, André. Para um avaliador é muito se meus planos claro. políticos derem errado. Para um avaliador é muito claro quando a pessoa sabe fazer e ela se confundiu em algum momento por nervosismo, ou quando a pessoa pega um procedimento para ler e nunca leu aquele procedimento, ela não sabe nem onde está a informação. É muito evidente. A pessoa acha que está enganando. Não, ela não está enganando. A gente está vendo. É muito claro isso. Então, isso são coisas que só o tempo vai mostrando e cada vez, cada ida a um laboratório é um aprendizado. Acho que é por isso que eu gosto muito da atividade.
Porque cada novo laboratório é um novo conhecimento, eu aprendo coisas, eu vejo equipamentos diferentes, porque eu sou de bancada, eu gosto da bancada. Então, isso para mim é maravilhoso. Maravilhoso. Uma última pergunta. Na tua percepção, quais os desafios que o saneamento possui? O maior desafio do saneamento hoje, eu estou pensando em termos de Rio Grande do Sul, não, de Brasil, seria atualizar sistemas de tratamento de água, que foi dado o PAC veio para trabalhar com esgoto e a água ficou para trás. Eu diria que era água e esgoto. Depois chegou um momento em que ficou mais ou menos. Hoje o esgoto está na frente em termos de estruturas. Porque o PAC deu muito dinheiro para o esgoto. E então seria buscar a água para reforma de estações, construção de novas estações, novos projetos, ver situações de possibilidade de novas tecnologias, embora a gente saiba que é mais ou menos isso aí, em termos de tecnologia, não tem muito mais coisa viável nesse momento. Fazer as estações, eu acho que a gente já tem em número suficiente, elas precisam operar na vazão adequada. Então, a coleta e afastamento do esgoto, para mim, é outro desafio. Acho que hoje Bastante são os coisa dois. aí, André. Muita coisa. Muito Bastante cano. coisa. E para tu deixar para nós, conta para nós qual é o teu livro de cabeceira e também uma música tua favorita para a gente poder fechar. Hoje, eu acabei o livro Trem Noturno para Lisboa, um livro bem interessante, que conta a história de um professor. Mas, para mim, é Michelle Obama hoje, minha história. E música, sempre, Elis, como nossos pais. Linda música. Tô anotando aqui para depois procurar. Eu queria te agradecer muito por ter topado essa participação, essa entrevista, a gente ter conversado, dizer que é muito admirável, assim, toda a trajetória que tu teve na Corsã e toda essa energia de todo esse teu conhecimento acumulado, tu continuar produzindo e agregando, e quando tu fala, assim, das tuas vivências nos laboratórios, na rede metrológica, dá para sentir o quanto tu é apaixonada pela área e com certeza também fez brilhantemente isso na carreira da Corsã. Eu acho que é importante a gente poder, nesse momento, a gente poder fazer esse registro de um relato de alguém que acompanhou durante sua trajetória profissional uma empresa pública, que a gente possa valorizar as nossas empresas públicas e tentar defender com unhas e dentes o que essas ameaças que as empresas públicas estão sofrendo nesse momento do Brasil, né? Eu agradeço, Luciano. Te garanto que eu me surpreendi com o teu convite, porque achei que eu não tinha muito a dizer, né? Mas sempre é bom falar, e assim, acho que hoje eu diria que quem está vindo, alguns conceitos tem que trazer. Tem coisas que não saem mais. Então, os conceitos de sistema de gestão da qualidade, eles passam a fazer parte da vida da gente. Então, que são conceitos muito básicos que acho que ainda as faculdades não estão trabalhando adequadamente. E espero continuar ainda por alguns anos, até eu cansar. Por enquanto não cansei. É isso aí. Então tá, André, um forte abraço para ti e boa sorte Obrigada. nessa caminhada. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau.